Não, estou pelo celular mesmo. Pelo celular mesmo. Sim. Rebeca, me conta um pouquinho sobre essa necessidade. Como é a necessidade de aprovação e por que nós levamos isso para a vida? E qual é a conexão dela com o autoabandono? Vamos lá, gente. É, assim, eu tenho uma vasta experiência, né, no autoabandono e na necessidade de aprovação do outro, né? E eu passei muito tempo da minha vida tentando agradar ao outro, fugindo de mim mesma, né? Fugindo de quem eu era, do que eu queria de verdade para minha vida. E aí eu vejo alguns pontos nisso aí, como a gente se moldar demais para atingir padrões do outro, né? Ou social, onde a vida, né? A gente nasce com as pessoas falando, você tem que para quê? Né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você não pode sentar assim, você não pode fazer isso, você tem que ser comportada, principalmente meninas, né? Não senta desse jeito, menina tem que fechar as pernas. E Todo um arquétipo por trás disso, né? exatamente, muitos arquétipos. E aí eu passei a minha vida fugindo de mim mesma para tentar agradar o outro. Então, assim, a gente foge da nossa essência, né? Eu nunca fui uma menina muito comportadinha, eu nunca fui. Então, toda vez que, por exemplo, a minha mãe resolvia colocar uma saia em mim, eu levava uns tapas, porque eu sentava de perna aberta. E porque eu tinha que, né, agradar. Casamento também, passei por dois casamentos onde eu me anulava, eu deixava de ser eu mesma, né? Em busca de tentar agradar o parceiro, em busca de tentar aprovação. E aí, para mim, isso partiu muito da questão assim que eu acho que muita gente se identifica, né? Eu quero pertencer, eu quero pertencer a um grupo, eu quero pertencer a uma família, eu quero me sentir pertencente a alguma coisa. E aí, essa questão do pertencimento faz com que a gente nos abandone e que a gente tenha a necessidade de agradar e da aprovação do outro, né? E aí, Zaira, como é que foi, como é que é para você? Como é que foi essa trajetória do autoabandono, né? E da busca por aprovação? Minha busca por aprovação, nossa, ela começou cedo. Ela começou na infância. Eu compreendo que começou na infância agora Uhum. que eu aceitei que eu passei por um autoabandono. Então, a partir do momento que eu tive essa conscientização e eu fiz uma retrospectiva da minha vida, eu tenho sim hoje a consciência que eu buscava por aprovação desde criança. Aí vai passar, mas Zaira, mas uma criança passar por a necessidade de aprovação não é saudável? Toda criança faz. Verdade, é saudável e toda criança faz. Só que tudo tem equilíbrio nessa vida, né? E no Uhum. caso, o equilíbrio era a criança, né, solicitar talvez está certo e errado e seguir o próprio caminho. O que o desequilíbrio é tudo que a criança faz, ela precisa da informação se está certo ou errado, sem Uhum. criar sua própria identidade. E foi aí o meu desequilíbrio. Eu cresci com um pouco de rigidez e limitações, muita exigência de que, faça tudo certo, faça tudo correto, não sei o quê. E eu
ficava com aquela ânsia, com aquele medo de que eu tenho que fazer tudo certo para ela gostar de mim, eu tenho que fazer tudo certo para ser a correta, eu tenho que fazer tudo certo para ser boazinha. Então, essa ansiedade cresceu, Uhum. cresceu, cresceu. Foi para a fase adolescente, onde levou isso para relacionamentos. Uhum. Então, eu queria ter um relacionamento ótimo, legal, eu queria ser a namorada perfeita. E entregava tudo para o relacionamento, para aquele companheiro. Mas na hora de receber, eu não recebia. Ficava frustrada. Nossa, eu me dediquei tanto, eu fiz tanto e não recebia nada. Eu me sentia esgotada, eu terminava relacionamento esgotada, só por não dar rabiola energeticamente. Eu Uhum. sempre no limite. Crescendo mais um pouco, levei isso para o profissional. Então, levando esse autoabandono, literalmente, essa necessidade de aprovação profissional. Eu procurava para o emprego, nossa, todo mundo trabalhava até X tempo, mas eu não, eu queria ser aquela dedicada, que se entregava e não sei o quê. Ai, ela é exibida, não sei o quê. Ah, mas não interessa, interessa que vão me olhar, vão me ver, vão ver a minha dedicação. Na Uhum. hora de ser promovida, a exibida conseguia. Porque a exibida conseguia e eu não. Se eu me dediquei mais, eu me doei, eu me esgotei, eu sangrei. E nada, nada. Então, Quem nunca, é né? uma coisa que eu trouxe desde criança e levei simplesmente para todos os setores da minha vida. Então, a necessidade por aprovação eu reconheci com mais facilidade. Agora, Uhum. compreender o autoabandono É foi, mais foi uma complicado. resistência grave minha. Uhum. Por que acontecia? Essa necessidade de aprovação, como eu falei para você, me levava ao esgotamento todas as vezes, seja com família, relacionamentos, amigos, trabalho, tudo me levava ao esgotamento. Então, eu comecei, antes da pandemia, a já começar a entrar em depressão. Aí, esgotada, 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 eu me introspectei toda, que em depressão. Ok. E aquela depressão, aquele bolo, aquela ansiedade, tipo assim, quando você tá na depressão, você acha que é o ó, né? Pois bem, Uhum. eu, explodi, Explodiu. explodi de raiva, Aham. explodi de emoções pegando fogo. Foi meu, Usou a ira, né? preciso sair daqui, cara. Aqui não Sentiu rola, aqui não é o meu lugar, eu não vou ficar aqui. Uhum. Eu não mereço ficar aqui. Então eu peguei uma raiva muito grande, que foi o meu pico para sair de onde eu estava. E foi aí que eu comecei a procurar a minha expansão, a minha autodescoberta. Foi nessa vibe, nesse momento. Uhum. E é engraçado porque quando a gente está se descobrindo e que a gente começa a aprender, principalmente sobre algodão e os abusos que foram causados no decorrer do caminho, a gente sempre aprende uma coisa e fala: nossa, isso acontecia com tal pessoa, nossa, isso acontecia com meu pai, nossa, isso acontecia com a minha Uhum. mãe, nossa, acontecia com o vizinho, nossa, acontecia com o parente. Acontecia com todo mundo, mas você não conseguia reconhecer que acontecia com você. Esse foi o meu dilema, essa foi a minha dor. É porque aí caiu no mecanismo de defesa, né? Exatamente. Eu não conseguia aceitar Que que eu eu também fazia aquilo. era vítima, por assim dizer. Então, Porque eu me aceitar um pouco como vítima foi um passo para me aceitar as minhas dores. uhum. Então, foi o meu processo, porque, tipo assim, eu cresci que tinha que ser a forte. E, de repente, o vítima Meio entrava com uma frágil. fragilidade e eu não podia ser frágil. Então, eu me Eu tive permiti muita ser frágil dificuldade bastante. também em aceitar a minha fragilidade, né? Eu achava que ser frágil era um sinônimo de derrota, entende? E hoje não. Hoje eu consigo me enxergar num momento frágil e levantar a mão e falar assim: alguém me ajuda? Alguém pode me ajudar? Né? Eu entrei muito nessa
essa não aceitação da fragilidade. Mas isso por quê? Porque eu não enxergava quem eu era, né? Então, eu agradava, fazia por todo mundo, e eu ficava ali, ó, a ver navios precisando, querendo, necessitando, e não tinha, né? Então, a gente agrada para ter reconhecimento, amor, afeto, carinho. Quando, na verdade, na maioria das vezes, a gente ganha o inverso disso. E a gente, além de não ter ganhado, não ganhou da pessoa mais importante da nossa vida, nós mesmos. Exatamente. A gente entregou essa autonomia de reconhecimento para o outro. A gente literalmente entregou a nossa vida, as nossas experiências, as nossas decisões mais importantes da nossa vida para o outro. A gente delegou para o outro e não tomou a responsabilidade da vida nas nossas mãos. Sim. E isso, para mim, pelo menos, foi aquele corte de realidade. Agora eu preciso tomar a minha vida para mim, né? Exato. Eu preciso ter por mim. Exato. Até porque se eu cair, eu não consigo ser pelo outro. Correto. E como podemos reconhecer o processo de abandono nas nossas vidas? Bom, como eu disse, né? Eu acho que a primeira solução para isso seria compreender os mecanismos de defesa. Foi assim que eu comecei, né, a entender o meu processo. Porque eu justificava para mim mesma todas as minhas ações. Então, e com isso, justificando para mim mesma, eu me colocava mais uma vez como a errada, a não suficiente. E isso, na verdade, era o meu mecanismo de defesa para me manter daquela forma. Porque esse foi o padrão de comportamento que eu adquiri desde a infância, tentar agradar para ter o objeto desejado, seja o colo da mãe, seja a atenção dos avós, seja o carinho do pai. Então, eu sempre me jogava como não suficiente. E esse era o meu mecanismo de defesa, porque eu não enxergava que o grande problema era eu não ser por mim mesma. Porque eu me abandonava. Exatamente. Eu acho que também a gente pode falar que a baixa autoestima, a falta de confiança em nós mesmas, a dificuldade de expressar os nossos sentimentos, o medo, né? Porque às vezes eu tinha medo de me expressar com medo do julgamento do outro, achando que eu poderia ser errada, frágil, fraca. Dificuldade de colocar limite. Por isso que eu sempre me desagradar, né? Entendeu? Eu vivia no esgotamento por quê? Porque o meu limite era aqui e eu ultrapassava para agradar o outro, para ser reconhecida pelo outro. E quando eu ultrapassava meu limite, sempre estava esgotada, acabada. Então, a dificuldade de colocar limite, me sentir explorada continuamente, repetidamente, foi um ciclo para mim muito difícil de cortar, de quebrar. E é interessante que, às vezes, ainda, eu quase me pego iniciando o mesmo ciclo ainda. Eu começo a ultrapassar. Falei, gente, por que eu ultrapassei? Eu estou começando a me esgotar e eu poderia ter parado lá atrás. Hoje eu já paro. Mas mesmo assim, às vezes, dependendo da situação, eu ainda ultrapasso um pouco os meus próprios limites. Mas, graças a Deus, eu parei de ultrapassar
as minhas próprias, até o esgotamento. Sim. Eu comecei A ponto de a te aprender a ferir, me né? respeitar. As A ponto de te ferir. hoje Uhum. conseguem ter a capacidade de se respeitar mais, Sim, amar mais, mas é um sim. processo. E como que você acha que seria um próximo passo, assim? O primeiro é compreender como que a gente funciona, né? Como que a nossa psique funciona, o nosso inconsciente, encontrar nossos mecanismos de defesa. E como que você acha qual o segundo passo seria? Você falou do referente a superar e quebrar os ciclos, né? Uhum, Exatamente. Como você falou, mecanismo de defesa, eu complemento isso acolhendo as nossas sombras e integrando. Porque uhum, quando comecei a reconhecer as minhas sombras, eu apontava para tudo que é canto. Mas a melhora e o tipo assim, a postura e o insight verdadeiro foi a partir do momento que eu integrei as minhas sombras. Eu sou a mulher que estava autoabandonada. sim. Eu era a que necessitava de aprovação alheia. Era eu, não era Eu o fui a outro. Era primeira a me eu. abandonar, né? Se todas Antes do outro essas me abandonar. informações ressoaram comigo, é porque era eu que estava em dor, não era o outro. E a Uhum. partir do momento que eu consegui olhar para mim, integrar e assumir isso, aí sim eu comecei a me libertar das minhas amarras, a quebrar os ciclos, com muita terapia, tem até, com muita terapia, com muita psicanálise, eu consegui startar essas dores. E hoje, quando as criaturas saltam, é com muito mais facilidade que eu consigo, muito mais maturidade que eu consigo acolher essas sombras. Sim. Aí só O explicando outro aí, que ainda pega na nossa direita, pega na veia, né? mas eu não nego mais elas. É. Elas são. É só explicando aí pro pessoal essa questão de criatura, né? O pessoal que pode não entender. É um termo nosso, né? Do nosso curso, né? Que criatura, na verdade, é o padrão de comportamento que foi criado a partir de uma dor, tá? Então, é, eu tentei, eu não estava tendo atenção, e aí eu resolvi fazer uma massagem na minha mãe, e aí ela me deu a atenção desejada. Então, aí eu começo a entender que me doando para o outro, eu tenho a atenção desejada. E aí a gente cria um padrão comportamental, né? Então, as criaturas que a gente diz são os nossos padrões comportamentais a partir de um resultado que nos foi satisfatório, né? E uma emoção forte, um desejo adquirido, ou um trauma muito grande, né? Como, por exemplo, fui assaltada na rua. A pessoa era loira de olho azul, então toda vez que eu ver um loiro de olho azul, eu vou, ai Jesus, um loiro de olho azul vai me assaltar. E aí eu vou correr para o outro lado. São mecanismos de defesa que o nosso inconsciente cria. Então, essas são as criaturas que ficam saltando e nos fazendo agir, reagir, agir novamente da mesma forma. E aí, não tem, né, como não cair no, gente, julgamento. A gente precisa sair do julgamento. A gente precisa sair do eu sou errado, eu agi errado, eu me abandonei. Primeira coisa, né? Quando a gente descobre que as pessoas abandonam a gente porque a gente mesmo se abandona, aí a gente vai dizer, ai, começa, tá com o chicotinho e começa. Eu sou uma idiota, eu sou uma burra. Então, assim, quem nunca passou por isso? Como Exatamente. que eu permiti que o outro fizesse isso comigo? Então, aí a gente cai no julgamento. Como que eu permiti? Gente, era só o que eu sabia fazer naquele momento.
né? Eu dou muito exemplo de criança, né? Porque eu sou mãe de 4 filhos. Então, quando ele começa a desfraldar, ele você tira a fralda, ele já está começando a ter o controle ali do splinter, né? Da bexiga e segura, mas às vezes escapa, ele esquece que ele tem que controlar aquilo e escapa. E aí ele já Exatamente. olha assim, ou se não, a mãe vai lá, eu não falei, você não foi no banheiro. Tipo, gente, não é o que a criança consegue fazer naquele momento. Ele precisa de um aprendizado. E nós também precisamos ter paciência com a gente mesmo. Isso é acolher a gente, né? É ter paciência que a gente ainda não é perfeito, no sentido de somos deuses, né? Somos imagem e semelhança ainda, né? A gente chega lá, estamos caminhando. Somos bons rascunhos. Estamos caminhando. É, Mas é entender pegando que a esse gente. engajamento, a Paola também falou, nascemos para ser o nosso jeito, não Sim, como dizem. Exatamente, Paola, exatamente isso. entendi. Obrigada. E pegando também o engajamento do julgamento, a Uhum. gente pergunta, né, o que é o julgamento? Na minha visão, o julgamento é compreender, compreender o que a gente não está aceitando. Quando a gente julga, a gente não está nos respeitando, nos Uhum. compreendendo, nos acolhendo, nos amando. Verdade. Então, quando a gente julga, são todas coisas que a gente considera não merecedores, Uhum. entendeu? Total. Existe o julgamento que vai lá para equilibrar a balança, sim, mas a Sim, gente está trazendo aqui aquele julgamento que nos faz nos sentir culpados, de entendeu? condenação, Hoje, né? exatamente. Hoje a gente está trazendo aquele julgamento um pouco pesado, que nos degrine, que nos afeta a tal ponto da gente não achar que somos capazes ou merecedores. Então, o julgamento, ele foi feito para trazer o quê? Quando a gente julga, a gente não está trazendo acolhimento, amorosidade, respeito. E é exatamente disso que a gente precisa para nos discernirmos desse momento do autoabandono, Total. respeito. Porque quando a gente, ou minhas clientes mesmo, quando a gente vai começar a tratar a nossa própria amorosidade, eu não consigo tratar elas direto com o amor. A primeira emoção que eu consigo tocar nelas é o autorrespeito. Isso elas conseguem entender. Isso elas conseguem aceitar. O respeito é o que elas mais querem profundamente em primeiro lugar. Depois elas conseguem trabalhar outras emoções, mas o respeito por si é primordial. Que respeito é a resposta Do do peito. peito. Então, assim, se você ouvir a resposta do seu peito, você se respeita e passa a respeitar o outro como ele é. E a partir do Exatamente. momento que você passa a aceitar você integramente como você é, fica mais fácil não condenar o vizinho ou o coleguinha de trabalho. Exatamente. Outra forma de superar essas etapas é a terapia. O tratamento terapêutico, ele auxilia na quebra de crenças e na exploração dos seus sentimentos. Ele auxilia a desenvolver estratégia para trazer e resgatar a sua autoestima. Então, como eu falei anteriormente, foi o processo da terapia e da profunda psicanálise que eu consegui quebrar os meus ciclos. Eu consegui reverberar em outra vibração. Uhum. Eu faço tratamentos energéticos já há mais de um ano, né? Psicanálise também há mais de um ano. E só depois desse processo de limpando todas essas dores e me aprofundando em mim mesma, é que tudo isso, nossa, começou a sair esse peso das costas, né? Sim, porque você começou a colocar limites saudáveis e Exatamente. começou a expressar suas emoções. Você se sentiu que tinha autoridade para se expressar.
Aham, bem isso. Bem isso. Total, total. E aí você sai desse peso, desse auto-julgamento, passa a entender o mecanismo de defesa, acolher todas as suas partes, não se julgar, se respeitar, se aceitar. E problemas tem, nunca, né? A gente tem que estar continuamente se reciclando, se compreendendo, se Exatamente. revendo. Mesmo porque Só a que a gente sempre tem aquela meta inatingível, né? A gente tem sempre uma visualização do que a gente quer ser. Sim, Então, para a gente alcançar o que a gente quer, a gente está constantemente nos revendo. exatamente. E aquilo que eu costumo falar assim, ó, na terapia eu entendi aquela coisa que está na Bíblia, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Exatamente. né? Então, a felicidade 100% perfeita, não. A gente vai ter adversidades. Já dizia um grande mestre, o maior de todos, talvez, né? Teremos aflições, mas e aí? A gente transpõe essas aflições de uma maneira tão leve, né? Com tanto amor e acolhimento para a gente mesmo que isso passa a ser fácil, né? Exatamente. E aí, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. A Cláudia falou medo de errar. É isso mesmo, Tá, Cláudia. total. A Paola te deu parabéns pela explicação. Foi boa, Paola, a explicação? Então, é só trazendo para a vida, né? Quando a gente traz para a vida, a gente consegue expressar, porque, gente, a gente não está sozinho nesse mundo, né? Nesse autoabandono, nessa necessidade de aprovação. É aquilo que eu estava comentando com a Zaira até quando a gente resolveu fazer essa live. Eu julgo que 90% das pessoas se autoabandonam por necessidade de aprovação, de amor, de carinho, afeto, né? Só que quem que mais pode me dar tudo isso, Zaira? Você mesma. Só nós mesmos somos capazes de nos aprofundarmos, só a gente é capaz de sentir o que este corpo que nos é dado é capaz de fazer, só a gente é capaz de compreender os limites deste corpo, as emoções e as dores deste corpo. Essa, como chama, como a Márcia falava, o borrachudo, esse Aham, borrachudo aqui corpo. é nosso, entendeu? É para a gente usar Borrachuda. da melhor forma possível. É para a gente amar e respeitar da melhor forma possível. O que a gente está fazendo com esse corpo? Como a gente está respeitando esse corpo? A Paola está falando, esse tema total necessário. Acho que 90% se abandonam em algum momento, sim, gente. Eu falo isso porque eu me abandonei. A Zaira tá falando, né, que ela também se abandonou. A Eu nem Paola tá sabia aqui que eu tinha me falando. abandonado. Hã? Eu nem sabia que eu tinha me abandonado. A gente descobre só na hora dos estudos, viu, que a gente se abandona, porque o reconhecimento é muito difícil. Você pode Verdade, estar olhando para a cara dele e não olhar e não ver o que está atrás do espelho. verdade. É porque a gente foge da gente, né? Exato. A gente foge de quem a gente foi realmente. Eu cheguei a um ponto de autoabandono, gente. Eu conto isso. Eu olho pra mim e falo assim: quem que era eu? De alguém virar pra mim e falar assim: o que você quer fazer hoje? Não sei. O que você quer fazer pra sua vida? Eu Não acho que sei. também não é total autoabandono. Aqui também entra um pouquinho de educação. A gente não foi Sim, de ser educado. educado para nos percebermos, não fomos educados para olhar para o nosso interior e questionar: é isso que a gente quer? Não, a gente foi educado quando criança
O melhor para você é estudar aqui. O melhor para você é ser isso. O melhor para você é assim. O melhor para você é fazer isso. O melhor para você. E você quer o melhor para você. Sim. Você acredita e coloca toda a sua competência de decisão naquela pessoa responsável por você, independente de quem é. Entendeu? Então, não somos educados para tomar as decisões. Aí, quando a gente é responsável pela gente, a gente fica assim no mundo. Tá, e agora? O que eu faço da vida? Aí a gente tenta terceirizar, né? A nossa responsabilidade. Quando me soltam, ok, eu solto o responsável por mim. Mas não me ensinaram a ser autorresponsável por mim. Né? Agora eu tenho que aprender a ser autorresponsável por mim. Aí a gente fica terceirizando, né? Eu passei muito tempo culpando, entrando em relacionamentos que eu gostaria que soubessem mais do que eu para me direcionar, mas no final eu tenho um gênio maravilhosamente forte. No final eu tentava domesticar o outro, gente, como pode? Então, também não dava certo, porque eu não sabia o que eu queria e também não deixava que o que o outro queria vir para cima de mim. Então, eu estava perdida para os dois lados. Mas, depois de muito estudar, de muito conhecer, de muito bater a cara, eu consegui pegar as rédeas da minha vida. E ainda estou dirigindo. Porque a cada nova etapa é uma linda descoberta. Difícil. Nossa, é demais. Uma linda autodescoberta, né? A gente descobre cada coisa sobre a gente. E aí, o mais engraçado é que a gente começa a se apaixonar de verdade pela gente, né? E a gente para com aquele processo, ai, nada tá dando certo, ai, eu tô cheia de problema, ai, o universo não tá conspirando contra mim. Não, a gente larga. Essa dor. Essa tentativa de controle, né? Exatamente. E começa a perceber que até os problemas que vai existindo na nossa vida nada mais são do que coisas para nos fortalecer ou educar. Ou educar. Uhum. Porque muitos dos problemas que estão aparecendo na minha vida ultimamente é mais para me educar do que... É mais para fazer com que eu olhe, mais uma vez, para dentro de mim e aprenda a lidar comigo mesma. Exatamente. Porque por muitos anos, olha o universo como ele é gostoso e divertido, gente. Por muitos anos, quando eu fui jogada, né, para o universo, tome conta da sua própria vida. Eu fiquei culpando, apontando o dedo para todo mundo e querendo, por favor, me ensinem. Eu não sei se. Agora o universo está falando, ah, vai por aqui, vou te dar esse problema, você aprende. Ele está muito educativo, o universo, comigo nesse instante não da é? vida. Muito Mas daí gostoso. eu digo que não é o universo, na verdade, ele sempre coloca para todo mundo todas as coisas. É que a gente, à base de muita terapia, parou de abaixar as calças e pisar em cima e ficar esperneando, feito criança, e passou a olhar assim e falar assim: ei, o que eu faço com tudo isso? Exatamente. Está na minha vida, a responsabilidade é minha. Então, bora lá olhar para mim e ver o que o universo está querendo me ensinar com isso. Porque o universo, ele põe, às vezes, os problemas na nossa frente, né? O universo, Deus, Alá, o nome que vocês queiram dar, tá? Independente de religião. Ele coloca os problemas aparecem na nossa vida como uma forma de moldar a gente e sempre para a gente mesmo. Para que a gente volte para a nossa essência. Porque a nossa perfeição está exatamente naquilo que cada um é. Né? Não existe nenhuma digital igual a outra. Não existe nenhuma íris do olho igual a outra. E não existe um ser na face da Terra com a tua essência. E nem com a minha. E nem com a da Zaira. Então, em todo momento o universo está assim, ó. Vai para a tua essência. Para de tentar se agradar o outro.